Olá pessoal, estamos começando mais um FocoCast, diretamente aqui do estúdio da Foco Assessoria. E hoje, pessoal, a gente tem aqui uma mulher com uma mentalidade afiada. Uma líder firme, com uma visão estratégica que transformou uma clínica em referência. Seja muito bem-vinda, Paula Nascimento. Obrigada. Obrigado, pessoal da Foco Assessoria, FocoCast. Agradecer vocês aí pelo convite, né? E ressaltar isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, para que a gente consiga abrir a mente das pessoas, porque é algo muito clichê, mas que faz muito sentido. Que se eu posso, todo mundo pode. A gente só precisa ter interesse e querer. E foi o que eu e a Camila fizemos, né? Que é minha sócia, ela não está aqui hoje, mas venho representando a empresa, representando ela. Que a gente vive ali numa mesma cultura, né, Paulo? Então, eu falo, a gente realmente só precisa ter esse interesse e essa vontade, porque o resto, a gente une a sorte com a força de vontade e faz acontecer. Exatamente. Que legal receber a Paula aqui, pessoal. A Paula não é daqui da cidade e ela acabou falando que estava por aqui por questões familiares. Eu falei, não, vamos pegar essa mulher e vamos fazer um podcast com ela. Então, é com muito orgulho que a gente está te recebendo aqui, Paula. Muito obrigada. E comenta com a gente, o que é a mentalidade para você? Paulo, mentalidade para mim é aquilo que a gente busca ser todos os dias. A nossa mentalidade, eu até estava falando isso essa semana na reunião que a gente faz de cultura com o nosso time ali do Body Evolution, da clínica, que a gente é quem nós desejamos ser o tempo todo. Nós somos, a mentalidade, ela é vista as pessoas que estão ao nosso redor, afinal de contas, nós somos a média das 5 pessoas que estão ao nosso redor, mas é um conjunto de crenças que a gente consegue ser moldável. Então, e como que eu vou moldar isso? O ambiente em que eu vivo, aquilo que eu assisto, aquilo que eu ouço. Por isso que eu cuido muito disso. As pessoas que estão ao meu redor, porque a gente vai ser essa média. Então, a mentalidade nada mais é do que você escolher o jogo que você quer jogar. Essa é a real para mim. Então, é algo que eu alimento todos os dias, um pouco mais, para eu realmente não ficar na média, que não é uma coisa que eu gosto, ser medíocre. Legal. E como que você entendeu que ter uma boa mentalidade traz um impacto direto nos bons resultados? Eu comecei a perceber que as pessoas, eu sempre busquei, desde muito nova, é algo até engraçado para te dizer assim. Por muitas vezes que eu estava lendo livros, por muitas vezes que eu estava... sou uma leitora extremamente assídua, que eu estava vendo algum vídeo, eu tive, né, uma depressão muito profunda, já passei pelo que eu não gostaria de voltar. Mas naquele momento eu sempre olhava e falava assim, cara, se eu fechar meu olho aqui agora e eu estar lendo o livro, eu vou estar junto com essa... Jojota, um exemplo. Eu vou estar ali junto com o Abílio Diniz. Eu vou estar junto com o Augusto Cury. Era como se eu estivesse num bate-papo de uma mesa com ele. Porque muitas das vezes o ambiente pode falar assim, eu moro no interior, não me favorece estar com grandes empresários, mas a gente pode buscar isso de outras maneiras. Escutando um podcast, né? Escutando boas coisas. E isso, para mim, foi construindo essa mentalidade de crescimento. Então, eu acredito que isso, para mim, faz muito sentido, essa construção. É isso que a gente busca para se diferenciar. Ô, Paula, então, tem a ver, então, que você buscou o seu autoconhecimento? Totalmente. Eu tive uma depressão aí aguçada em torno de... Quando eu tinha ali meus 15 anos, já tinha esses relapsos. E aí, com 23, eu comecei um novo ciclo na minha vida. E eu comecei a buscar esse conhecimento, autoconhecimento. Foi tipo, peraí, da onde vem isso? Eu comecei a indagar sentimentos. Eu acho que é muito importante isso para as pessoas. Indagar o que está sentindo. Questionar, né? E não aceitar. E é isso que vai tirar da média. Então, eu comecei a ir para curso de coaching. Mas eu falo que quando é coach, ainda era mato. Tem muita gente que fala assim, vem o papozinho de coach. Eu acho que traz uma certa crença, porque para mim tudo é crença. Então, traz uma certa crença de que, lá vem fulano falar. E hoje, mais do que nunca, são coisas que eu cuido. Então, às vezes, você pode trazer um comentário para mim que às vezes eu truco a pessoa na hora. Isso aí é uma crença sua, hein? Será que não? E eu truco a mim mesma. Eu sou uma pessoa que, à mesma proporção que eu sou exigente com o outro, eu também sou exigente comigo, porque o que vale para mim vale para o outro. Ué, a regra é essa. Porque tem muitas coisas que às vezes a pessoa te cobra, mas ela não faz. Então, acredito que essa mentalidade, a gente acaba criando esse tipo de fluxo na nossa mente. Sim. E como que a mentalidade influencia nas decisões da clínica lá? Tudo. Eu falo que a mentalidade
eu vou ser muito, muito honesta. Ai, meu Deus, eu não sou muito de travas, assim, né? Mas eu falo que o que diferencia o pobre, literalmente, financeiro, pobre de mentalidade, pobre de espírito, é mentalidade. Ponto. Hoje eu olho assim, você vai de norte a sul, a gente tem a mentoria, né, que é o Million Clinic, e nas mentoradas, nossa, a gente tem várias cabeças, a gente pega ali de norte, sul, leste, oeste, enfim. E aí você conversa com uma pessoa que tem ali, tá na cidade de São Paulo, pô, capital, né? Você tem quantos milhões de habitantes ali? A pessoa fala, mas aqui tem muito concorrente. Aí você pega uma pessoa que está lá no fundo do norte, que tem 30 mil habitantes. Mas aqui é uma cidade muito pequena. E aí você percebe que o que diferencia é só a mentalidade. Então, ali, hoje, diariamente, eu sempre estou buscando altos níveis. Então, assim, como que o meu mentor olharia para essa situação? Como que alguém como Abílio Diniz olharia para essa situação? E é assim que a gente tem que olhar. Né? Então, ali, as decisões elas são tomadas baseadas no que é melhor para a clínica, e não para mim, e não para a Camila. É melhor baseado no que é para ela. Por isso que todo mundo fala, vocês são sócias, irmãs, dá muito certo? Dá muito certo. Para quem convive, meu marido aqui, eu não posso, não tem nem como eu mentir. Mas você teve lá. Sim. A gente percebe essa sincronicidade e respeito, né? A gente é terapeutizada. Eu acabei observando vocês lá, Sim. né? E uma coisa que ficou muito forte para mim, que vocês se comunicam muito no olhar. Uhum. Uma já olha para a outra, já sabe o que vai acontecer. Tá. Tem essa sincronicidade muito boa. Foi bem legal. Paula, você citou alguns nomes aí, né? E nisso você pode citar algum livro, algum mentor que mudou o seu pensamento, agregou? Inúmeros. Leitura, para mim, é algo que todo mundo deveria... Eu não sei se você sabe, né? Mas eu falo que se você lê um livro por ano, você está 85% fora da média das pessoas. Hoje, brasileiros não leem mais. Eu estou falando brasileiro porque foi uma pesquisa que eu vi recentemente. Uhum. Inclusive numa estampada, num telão de um shopping, né? Se você não lê, favorecendo as pessoas a lerem, porque é algo tão barato e eu fico assim, gente, você está falando, é como se você estivesse dentro da mente daquela pessoa, né? Então é algo assim que me favorece muito e que eu gosto demais. Um livro que mudou muito para mim, e são vários temas e vários assuntos. Então, eu sempre estou lendo vários livros ao mesmo tempo. E a pessoa fala, nossa, mas você não acaba um, acaba outro, né? Falando aqui de temperamento, eu sou um temperamento dominante, então a gente acaba, cansa um pouco, eu vou para outro. Eu não gosto de rotina. Quer dizer que eu não gosto, então eu não faço? Não, são coisas distintas. Mas, Augusto Cury eu gosto muito. Então, um livro que mudou para mim, assim, a questão da depressão, nesse fluxo foi... 12 Semanas para Mudar uma Vida. Para mim foi incrível esse livro. Eu sempre indico ele para todo mundo. O livro que eu falei aqui para vocês é o Mindset, que fala sobre mentalidade fixa, mentalidade de crescimento. É um livro muito legal, usado muito nessa área de empreendedorismo. Um outro livro que eu gosto bastante, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Pai Rico, Pai Pobre. Então, estão vários, assim, depende muito do fluxo que eu estou. E eu já passei, eu falo que desde os meus 23 anos eu vim passeando. Então, vai sair do coaching, aí o coaching me trouxe certos... Coach é indagar, né? O porquê. Então, tem até um livro que é legal, que a gente está lendo com a equipe agora, que chama Comece pelo Porquê. Então, eu vim saindo do coaching, depois eu entrei para a área mais ali de psicologia, fui estudar um pouco de hipnoterapia fui para psicanálise. Então, é uma área assim que a descoberta de si mesmo, ela nunca para. Eu acabei vendo um story você falando um pouco ali de mentalidade, né? Você estava falando aí do fleumático. Sim. Eu achei bacana. Você está lendo isso aí... Eu já fiz um curso sobre isso, uma mentoria. Então, é uma coisa que a gente ensina muito, assim, os 12 traços, são as 12 camadas da personalidade, que é do Olavo de Carvalho. E aí, a gente sempre... Uma coisa assim, você vai vendo, lá no fundo tem uma relação com a outra. Os traços de caráter, que são temperamento, que fala sobre do corpo explica, eu fiz essa mentoria. E os livros, na verdade, não fiz um curso, mas eu li vários livros, inclusive um é do Ítalo Marcilli, que fala sobre os 4 temperamentos humanos. E aí é engraçado, porque assim, a gente usa para tudo. Para tudo mesmo, assim. O Rômulo, ele está aqui, ele percebe que a gente sempre está falando com o paciente, entrou paciente. Hoje mesmo a Camila falou assim, uma paciente entrou em contato, primeira coisa que a gente faz, a gente abre a foto do perfil e já faz uma leitura facial, uma leitura corporal, para a gente entender qual é o temperamento. Porque a forma como eu lido com um temperamento que é o colérico, que é o meu, que é um perfil mais dominante, a gente conecta com os traços de linhas e formas do rosto mesmo, sabe? E aí você sabe que eu não posso tratar ele da maneira que eu trato um fleumático.
Inclusive, hoje eu estava falando com uma mentorada nossa que é da área médica, eu falei com a proprietária da clínica, eu falei, olha, eu queria alguém atuando na área de vendas que fosse mais dinâmica um pouco, mais rápida, porque quando você está lidando numa negociação para fechar um negócio, se você tiver com fleumático, todos os temperamentos são maravilhosos, mas tem aqueles que são mais necessários em determinados momentos. E aí eu falei isso para ela, quando você está na mesa de negociação, se você pega um cliente que ele é mais dominante ou mais colérico, assim como eu, a pessoa não tem tempo de pensar. E o fleumático, ele já é mais daquele, deixa eu pensar para ver o que está acontecendo, a pessoa já ganhou e já entrou na negociação, a hora que você viu, você já fez o preço que ela quis, ela te dominou totalmente, né? Então, a gente tem alguns pontos. Por exemplo, você tem um cargo de liderança. Se você sabe que em determinado momento você tem que tomar a rédea do negócio, você tem que tomar o punho ali. Porque senão, num casamento, como eu vi lá, no nosso que aconteceu, ficou tudo dentro dos conformes que vocês planejaram. Óbvio que as coisas vão sair do lugar em algum momento. Sim. Mas o temperamento do colérico é justamente para que coloque as coisas na rédea. Galera, vamos resolver o problema. É apto para resolver problemas, né? Então, eu gosto, eu sou apaixonada. Legal. Ô, Arthur, tem pessoas acompanhando aí no Instagram da Paula? Tem sim. O pessoal já comentou aqui, inclusive, tá? Legal. Vou ler aqui alguns comentários aqui, tá bom? Elton Marcelino 87 comentou algumas palmas aqui. Uhum. O Espaço CN, comentou aqui, hein? Quem vive ao seu lado prova da mentalidade abundante e de conquistas. Que legal. Muito comentou obrigada. Aqui. A Érica Bressanin, não sei se pronuncia assim, Sim. tá? Uma mulher visionária, pessoa que busca atualização para tudo aquilo que faz. Muito obrigada. Ela também comentou, ela é demais. Legal, legal. Ô Paula, como que é gerir a clínica lá do lado da sua irmã? Maravilhoso. Conta um pouquinho pra nós. Sem estar falando assim. Na verdade, assim, é maravilhoso porque eu sou do desafio, né? Uhum. Eu gosto de desafio, gosto da não rotina, assim. Para mim, eu falo que o efeito dopamina, que inclusive tem um livro muito bom, Dopamine-se. O efeito dopamina, para mim, é estar em desafio. E aí eu coloco todo mundo ali em desafio também. E elas gostam disso, porque eu falo que a maneira como a gente lida com elas é justamente mostrando que a potência que elas têm tem que ser colocado para fora. Então faz sentido para a gente, Paulo, tá ali com a equipe entregando o basiquinho, sabe? Tipo, ela é contratada para fazer isso e tal. Hoje a gente até tem uma das meninas que trabalham conosco recentemente, ela entrou como cargo de gestora. E entendendo bastante sobre essa questão de temperamento, eu e a Camila sempre em bastante comunicação, todo o tempo, a gente falou, ela não é tão boa sendo gestora, mas ela vai ser excelente no comercial. E a gente trouxe isso para ela, né? Peguei o perfil comportamental que a gente faz, que é uma formação que eu e a Camila tem pelo Febracis ali também, e trouxemos essa visão para ela, mostrando, sabe, com empatia, com acolhimento, mas também puxando as rédeas. Que legal. E aí ela falou, cara, é isso. Ela falou assim, não sabia que eu tinha 11 anos trabalhando com gestão, eu não sabia que, para mim, o comercial me encantava. Inclusive, ela até mandou mensagem, hoje é terça, né, domingo, agradecendo, falando, gente, obrigada por vocês, sabe, ter descoberto isso. E eu falo que ali na clínica, a gente não é só uma clínica. Nós somos descobertas de propósito diariamente. Porque eu e a Camila fala isso, faz muito sentido pra gente quando a gente tá despertando isso nas pessoas ao redor nosso, sabe? De tipo, você não veio só para fazer uma filmagem. Uma coisa que me chamou a atenção, Paula, que eu quero entrar nisso. A gente acabou passando o dia inteiro lá, né? Produzindo, captando. E o que me chamou a atenção é que a gente ficou até tarde, quase umas 7 horas da noite. E as pessoas da equipe, cara, ainda estavam com o sorriso no rosto, sabe? Ainda estavam com uma postura como se fosse 8 horas da manhã. Uhum. Eu fiquei olhando aquilo, falei, cara, essas mulheres diferentes mesmo. E aí eu quero perguntar isso aqui para você, ó. Isso aqui eu separei com carinho. Como vocês selecionam, como que é a forma de vocês selecionar a equipe já alinhando com o propósito da clínica, né? Tendo a cultura e tudo mais. Eu falo que
Tem muita gente que fala assim, tem que terceirizar certas coisas, contratação, coloca lá teu time para fazer. Essa parte eu discordo. Lembrando que não existe o certo ou errado, porque tem o meu certo, tem o seu certo, enfim. Eu falo que o certo e o errado ele é muito discutível. Mas ali é uma coisa que eu não terceirizo. Por quê? Porque eu e a Camila tem, principalmente eu, essa expertise em pessoas. É uma coisa que eu amo. A Camila tem uma baita expertise em vendas. Então, falou de vendas, cara, é ela. Falou de comportamento pessoal, é a Paula. E naquele momento que você está conversando, eu não fico perguntando, tipo, como que foi o seu trabalho? Cadê o currículo? Não, eu quero conhecer, olhar no olho e perguntar para você, tipo, fulana, qual que são os seus sonhos? O que você quer? Como que foi o relacionamento seu com seus pais? Porque aquilo vai ditar muito o que ela é. Uma coisa que não tem como diferenciar. Mas o Paulo trabalhando, ele é uma pessoa excelente, mas como pessoa, assim, fora do trabalho, não tem isso. Não tem como você dissociar, né? O Paulo, ele é muito bom caráter, mas ele trai a esposa. Cara, não tem como. Não tem caráter. Para mim, isso é o meu certo. Para quem trai, deve ser certo. Você entende? Então, ali, quando a gente faz essa comunicação, a gente já descobre muito. Então, naquele bate-papo, a gente fala... E é muito sincronizado, porque eu e a Camila faz a entrevista e uma olhou para a cara da outra, já é a comunicação com os olhos. A gente fala, cara, essa não vai dar. Né? Por quê? Porque em algum momento, a hora que ela sai, a gente fala, e aí? Olha, eu achei que esse ponto foi nisso que pegou, então não está fora. E é uma coisa que a gente faz, as reuniões culturais, nossa, são semanais. E o que é essa cultura? A gente traz os nossos princípios e valores ali dentro. Então, assim, não mentir. Pra gente, a gente fala isso muito claramente. Fulano, aqui a gente não aceita mentira, tá? Eu sei que a gente deixa muito aberto, até tem um vídeo que eu vou até postado aqui uns dias, de uma das nossas colaboradoras falando, Paula, a Camila, ela deixa muito em aberto isso pra gente. Elas não nos põem medo, tipo, se você mentir... Não, elas sabem que a gente errar vai ser humano, a gente tem uma cultura do erro ali dentro, mas persistir no erro, cara, já foi falado várias vezes, sabe? Mas a gente traz muito isso pra elas, assim, caráter aqui dentro a gente não vai moldar. Porque é moldável? É moldável, mas aqui dentro não é o nosso papel. Então, a gente vai trazendo toda semana isso para elas. E uma correção, Paulo, ali ninguém é mãe de ninguém. Uhum. A gente fala que é uma correção mais pontual. Tipo, tá errando nisso, já foi falado, explica o porquê. A gente trabalha muito com isso, gatilho mental da razão, que é o porquê você faz isso, porquê você faz aquilo. E aí o time vai engajando. E óbvio que a gente trabalha com benefícios, né? Então, o nosso time ali dentro, chegou uma tecnologia nova. Opa, tá dentro, sabe? Elas fazem também. A gente tem muitas das coisas elas ganham, isso é uma coisa que a gente permite elas vivenciarem isso. Não faz sentido a gente permitir outras pessoas ir ali dentro, não, sabe? Então, muitas das coisas a gente dá um hiper desconto, faz às vezes o custo. Então, muitas das coisas elas têm muito benefício ali dentro e elas enxergam isso, que tem uma troca. E é muito verdadeiro isso, sabe? E as pessoas, a gente tem muito esse pedido, né? Gostaria de trabalhar com vocês. Nossa, mas vocês trabalham assim. E outras coisas são procedimentais. O que é? Não tem como você entrar num lugar que vende beleza e a pessoa tá mal arrumada e sem maquiagem. Não casa. Então, essas coisas elas vão sentindo ali. E é uma coisa que a gente sempre fala. Vocês vão viver mais com a gente do que com a própria família de vocês. Então, se não tiver fazendo algo que alimenta esse propósito de vocês não vão ficar. Uhum. Que era o caso da moça da gestão, né, que a gente falou para ela. Ela veio 11 anos ali se indagando, tipo, não era feliz, e de repente ela descobre que ela pode ser feliz trabalhando. Legal, muito legal. É muito alinhado do que eu vi realmente lá, né? As meninas bem arrumadas, unhas feitas, né? Sim. Vocês já, cedinho, já tá todas produzidas, né, Arthur? Tem que estar. Não é legal, muito legal mesmo. E nesse tempo, Paula, qual que foi o maior desafio seu na parte ali da gestão que você já enfrentou? Pessoas. Pessoas. E eu acho que o maior desafio de todos os empresários é gerir pessoas. Hoje, assim, faz pouco tempo, tá? Meses para cá, eu comecei a estabelecer uma mentalidade, até converso muito isso com o marido em casa, que é treinar pessoas. É que nem relacionamento, Paulo. Ninguém vem pronto. Uhum. Né? Eu mudei muitas coisas me relacionando com o Rômulo. O Rômulo moldou muitas coisas relacionando comigo. Porque é moldável, mas a gente precisa querer. Exato. Então, não tem... Para quem é empresário de verdade, sabe que gerir pessoas é a parte mais desafiadora do negócio. Então, mas entrou fulano, entrou ciclano, saiu... Vai sair quantas vezes for necessário.
não está alinhado com a cultura, não está alinhado com o que é o padrão ouro que a gente quer oferecer, tá fora. Vai prosperar em outro lugar. Sim, eu percebi também que você é bem dinâmica. Você consegue estar ali entendendo vários assuntos do decorrer do dia, né? Que é até legal isso. Você tem alguma rotina mental, alguma prática que te ajuda a fortalecer, a manter você centrada para sempre conseguir tomar a melhor decisão, que né, dependendo da ocasião ali, talvez a gente está um pouco ali na emoção, você já toma uma decisão e fala, nossa, eu podia ter esperado um pouco, sim, né? Já errou muito. Então, você tem muito contato com fornecedores, sim, né? A equipe, como que é isso? Eu me indigno, como eu postei lá hoje, né? Mas no sentido de ajudar outras pessoas a abrir mentalidade, porque muitas vezes a pessoa não está conseguindo enxergar, né? Eu falo que é como se fosse uma tapinha de cavalo, às vezes a gente tem que abrir, assim. Mas a minha rotina, desde que... Eu falo que quando a gente chega no ápice ali, né? Que eu cheguei na ponte, literalmente, para me suicidar, e você fala, cara, o que você está fazendo da sua vida? É uma coisa que... Quando a gente chega no ápice, eu falo para mim, é o ápice da dor humana, você começa a refletir sobre o que vale a pena e o que não vale. Então, e muito assim, terapia, mas muita leitura mesmo, assim, de você ir se moldando. Pô, eu já errei muitas coisas no meu relacionamento que eu não erraria novamente. Mas aí é que fala. Pô, você já fez isso por várias vezes. Porque muitas das vezes, Paulo, é crença e padrão familiar. Então, você vem de um padrão... Está instalado no subconsciente, né? Total. E se você não começar... Você só muda quando você leva para o consciente. E aí, 95% de nós, tudo que nós fazemos, está no inconsciente. Ou seja, 5% a gente consegue ter controle. Ou seja, nada. Então, assim, aconteceu alguma coisa. Me conhecendo, sabendo do meu temperamento, que aí, ó, que legal, conhecendo o temperamento, conhecendo o meu perfil... Quando você se conhece, você entende que, ó, fulano vai me tirar do sério, então eu vou sair daqui. Fulano, ó, é o seguinte, eu não vou conversar com você agora. Tudo bem? Não vou conversar com você agora. E você se ausenta desse ambiente. Porque, para mim, eu sofro tanto quanto, talvez mais, dependendo assim... mas você machucou alguém com palavras. Cara, eu vou remoer demais aquilo. Então, eu coloco numa zona de sofrimento que eu prefiro não estar. Muita gestão emocional, mas eu acho que, para mim... resumindo assim, a diferenciação do jogo está na leitura. Para mim foi a leitura, diariamente. A leitura. Todos os dias. E você tem uma preferência assim, de leitura, mais desenvolvimento? Você já falou, né? É tudo... Mas vai de época, sabia? Porque eu falo assim, eu achava um porre filosofia. Eu falava, gente, quem que lê filosofia? Até o Rômulo entrar na minha vida. Ele vem mais dessa parte de historiadora, assim, essas coisas. E aí eu me despertei alguns interesses. E quando você sai dessa linhagem aí de hipnoterapia, psicanálise, e você vai aprofundando, aí você entra ali, né, Aristóteles, Sócrates, e você vai entrando um pouquinho mais adentro, e aí você vai... Agora eu estou numa fase assim que eu... Não me aprofundando tanto, mas eu estou dando uma investigada e tal... um pouco mais na... Como que chama aquele livro que eu comprei agora recentemente? Estoicismo. Tá legal. A gente vai ficando um pouco mais velhos, assim, a gente vai querendo um pouco mais essa leitura. Mas a gente começa a perceber que, assim, você quer mais paz, sabe? Do que briga, discussão. E outra coisa, quando acontece algo do tipo, eu sempre tenho assim, cara, não é meu isso, é dele, sabe? Não é meu. Que nem hoje, eu entendo que a moça não levantou para fazer o atendimento, como eu mencionei no Instagram lá, né? Não é sobre mim. Não é porque ela não foi com a minha cara. Gente, isso não é pessoal. É dela, você entende? Então, assim, eu acho que as coisas facilitam mais quando a gente entende isso. A gente pode tomar a decisão do que a gente vai devolver no momento. Exato. Ali. A nossa reação. Agora, o que a pessoa... Tá ali, infelizmente, não está no nosso controle, né? Exatamente. E como você, como uma líder, uma estrategista, você já fica, nossa, não tá, poderia ser muito melhor. Com certeza. Né? Mas eu acho que um ponto legal é a gente saber a hora de falar. A hora de falar. Tudo você pode falar tudo para qualquer pessoa, mas saber a hora de falar. Porque, assim, de repente acontece alguma coisa ali, você chega e fala, fulano, não é assim que faz. Não é assim, entendeu? Tem que saber a hora que fala, fulano, deixa eu falar, lembra aquela hora? Mas são momentos e momentos, porque tem coisas que você tem que pegar ali e falar na hora, mas com jeito. Então, eu acho que essa é uma habilidade que, você tem um dom. Não é dom, é treinável. É treinável. É. Legal. Agora, me fala uma coisa.
Você falou da sua irmã na parte de venda, né? Qual relação que você acha que tem ali a mentalidade e no resultado em vendas? Porque vocês escalaram bastante, conseguiram manter, né? Então, é um pouco disso também, né? Eu falo que vender... esses dias eu mencionei no Instagram e sempre que eu converso meio que tete a tete assim, com alguém, eu falo, se as pessoas quisessem vender mais, elas teriam que saber sobre pessoas. E qual livro? É muito recorrente isso. Qual livro você indica para eu melhorar minhas vendas? Qual curso de vendas? Cara, vai entender sobre pessoas, sabe? Que nem eu falei para vocês, temperamento, sobre comportamento. Porque a forma do comportamento de uma pessoa mais dominante, a forma do comportamento de uma pessoa mais analítica... Então, assim, um exemplo, para ficar mais concreto. Um paciente que fala assim, eu gostaria de saber sobre o tratamento, mas tem como você me descrever todo esse tratamento? Porque eu gosto de ver tudo. Se uma pessoa extremamente leiga em vendas, ela vai achar que aquilo é... Nossa, pessoa chata. Na verdade, ela é uma analítica. Se ela quer tudo descrito, como o analítico lida? Ele é mais difícil de tomar ação, então a gente tem que puxar um pouquinho mais. Um exemplo, se é uma pessoa mais estável, fleumática ali, ela falou, oi, tudo bem, gostaria de saber sobre o tratamento. Ela, 2 horas para te responder depois. Então, você tem que estar puxando ela. Por quê? Porque ela é uma pessoa que ela está de boa, ela está desatenta e tal. Então, você domina isso também. Se eu pego uma pessoa mais colérica, tudo bem, eu gostaria de saber um tratamento, eu já sei como funciona, qual que é o valor? E aí você sabe como conduzir isso. E se é um sanguíneo, né, ele já é todo... Manda um monte de emoji, um monte de carinha e tal. Então, eu falo assim, vender é descobrir como que as pessoas se comportam diante daquilo que é muito desejo ou muito medo para elas. Então, e eu sinto que as pessoas falham nisso, sabe? Você, hoje em dia, IA virou uma festa. Eu acho maravilhoso a inteligência artificial, desde que com cautela. Porque ninguém quer ser atendido por um robô. Exato. Né? Então, o pessoal está pesando um pouquinho a mão no chat GPT. Você falou bem, com certeza. Total, concordo com você totalmente. Tem bastante soluções aí para atender em massa. Né? Você alimenta ali a inteligência artificial e ela vai ficar pronta para te responder naquele sentido. Total. Mas não tem o toque humano. Não tem. Não adianta. Isso. Não tem o feeling, né? Não, isso as pessoas, eu falo muito isso para as mentoradas. As pessoas, a sua autoestima, a sua segurança, a sua sinceridade, ela exala pelos poros. Eu posso estar aqui conversando com você e, de repente, você chega e fala, cara, eu não senti verdade no que ela falou em algum momento. Então, as pessoas sentem mais isso. Quando eu chego e falo assim, não, Paulo, leva essa caneta, mas ela é linda, leva. Você fala, cara, eu estou vendo que a caneta é feia. Eu estou vendo que não combina comigo. E aí você está forçando uma parada, sabe? Exato. É mais ou menos isso. Eu vejo que você preza bastante por autenticidade, né? Demais. Ô, Paula, e o que você observa nas pessoas que travam ou não conseguem evoluir? Medo, insegurança, medo do julgamento, rejeição. Isso é do ser humano, né? Eu falo que nós, seres humanos, nós somos feitos para viver lá na época dos primórdios, né? Quando nós vivíamos em tribos. Inclusive, é um livro muito indicado, Tribos. Nós somos feitos para viver em tribos. Então, quando a gente tem uma fase ali, Paulo, dos seus pré-adolescência, 10, 12 anos, que a criança está indo para uma fase ali, adolescência, aborrecência, ela precisa se encontrar nesse meio, ela precisa estar no meio, ela precisa se sentir pertencente. Então, é a fase que aquela criança ela vai para a escola, o adolescente, as meninas estão todas pintadas de unha preta, elas querem pintar também. As meninas pintou o cabelo de rosa, elas querem pintar também. Elas querem se sentir pertencente. Então, por isso que a gente fala que a gente vê esses grupinhos assim, né, nessa fase de adolescência. E é o perigo ali, voltando para o temperamento, é o perigo ali, de repente, do sanguíneo e do fleumático cair ali. Porque o pessoal que mais são... que vai para essa vibe de drogas, enfim, sexual que drogas, elas são mais acolhedoras, porque são dores que conectam entre si. Então, quando a gente fala nesse perfil que a gente acaba desenvolvendo de medo de ser rejeitado, eu acabo tendo muito medo de falar. Por exemplo, mas você fala o que você pensa? Eu falo o que eu penso. Mas e aí, se as pessoas criticarem? Cara, eu já tive hater ali que bateu muito de frente, e aí, qual que é o ponto? Eu entendo que não é meu, é dele. Porque são duas coisas que acontecem quando alguém te critica. Ou ela quer ser igual, ou ela não consegue ser
não está conseguindo ser e ela é tipo assim, nossa, mas o Paulo, ele teve a coragem de fazer um FocoCast na Penápolis, sendo que nem tinha. Nossa, mas também nem é tão bom. Na verdade, eu só tô te criticando porque eu queria ser igual. Então, é mais ou menos isso aí, né? O elas... Arthur tá de prova ali. Nossa, você foi cirúrgica. Mas é mesmo. E a gente entendendo isso, eu falo, cara, não é meu. E tem uma coisa que eu sempre falo assim, né? Como eu sou um pouquinho mais aberta, eu sempre falo assim, ó. Se alguém chegar e você falar assim, nossa, você é muito burra. Eu vou falar, cara, peraí, eu sou burra? Não. Mas você tem que ter uma segurança para pensar isso. Não, eu não sou. Então não foi para mim. Não, eu sou burra. Não. Então foi para mim. Então a gente tem que saber, assim. Por isso que eu falo, você não me acha que eu não sou boa, no fundo você não é boa. Eu não acho que eu cozinho bem, então no fundo você não cozinha bem, porque a gente sabe no fundo quando a gente é boa ou não. Claro que a gente, né, recebe um elogio às vezes e você fica meio, né, muito obrigada e tal. Mas tem coisas que... E é uma coisa legal, falando do elogio também, uma coisa que uma vez eu ouvi, eu vou repassar essa mensagem. Pessoas que se engrandecem demais com elogios, elas vão se desnutrir com críticas. E eu falei isso na cultura da última vez. Então, cuidado. Tipo, Paula, você é muito foda, você é muito bom. Obrigado. Nossa, mas te elogiou. Eu sei, eu agradeço, né, recebo. Mas, a hora que vinha uma crítica, eu vou ladeira abaixo? Não. Então, a gente tem que saber quem a gente é. Exato. Uma fala que eu tenho com o Arthur aqui sobre isso, Paula, é que o elogio a gente só cheira. Mas a gente não introduz ele. Porque é que você está falando. Querendo ou não, né, aquilo pode... fazer você não enxergar o que você pode melhorar, até na onde você pode chegar, né? Por isso que vendas não é para todos. Por isso que vendas não é para todos. A rejeição, você tem que estar disposto a ser rejeitado. O não, ele vai ser um jogo ali para você, Sim. né? Então, eu gosto, hein? O Flávio Augusto, né? Eu li o livro dele e ele fala uma hora também, ele dá uma frase assim que ele fala, o não... Para o vendedor é como se fosse o sangue pro médico. Porque, cara, se ele se ele não conseguir passar pelo sangue ali, como que ele vai conseguir executar o que ele precisa? Exatamente. Tem um mentor nosso que ele fala que o não é um cheque predatado pro sim. É total isso, sabe? E aí, o que acontece? Você entra numa loja para comprar alguma coisa, aí você fala, eu tô dando uma olhada, não, mas hoje eu não vou levar. Qual que é a cara da vendedora? Nem responde. Cara, eu não sei se amanhã eu vou voltar. E aí eu não volto de birra. O que eu gosto bastante, Paulo, é do upsell. Quando a pessoa confiou em você ali, você fala, cara, ela sabe que eu entrego. Você precisa disso? Quer isso? Você está fazendo isso aqui já? Não. Que legal. Como funciona assim? Você sabe. Eu também quero fazer também. Entendeu? Você acaba agregando para a pessoa. As pessoas veem valor, não vê preço. Exato, cara. Eu adoro. Essa é a coisa que eu mais gosto. Quando a pessoa enxerga o valor, né? Porque o preço por preço... Exato. Tem um monte de gente oferecendo mais barato, mas entrega o que você entrega? Exato, exatamente. Né? Então, acho que esse é o viés que a gente tem que pensar. Ô, Paula, sobre as crenças, né, que você falou que você precisou ressignificar. O que foi tão relevante ao longo nessa jornada que você está agora de gestora, estrategista? Lidar com públicos diferentes. Muitas crenças... são criadas o tempo todo. A gente vem de criações, vendo os nossos pais, a gente veio de famílias que são humildes e os meus pais ensinaram muitas coisas pra gente dentro do que era a vivência deles. E eu falo isso pro Rômulo, eu falo assim que nós temos a obrigação, literalmente, de ser a evolução dos nossos pais. Mas o meu pai fazia assim, então eu posso fazer melhor não por uma soberba ou por arrogância, eu posso fazer melhor porque eu tenho mais disponibilidade de coisas e de oportunidades que eles não tiveram. Eu falo, a gente tem chat GPT, tem Google, tem YouTube, e a pessoa se atreve a me perguntar um negócio de tipo, como que eu acesso tal coisa? Como que eu arrumo? Cara, tá ali na internet. Nossos pais não tinham isso. Exato. Então, e eu falo isso, não é por uma questão de arrogância. E aí, muitas das vezes, Paula, a gente tem muito receio de ser melhor que os nossos pais por uma questão de honra. E muita gente não progride na vida, não prospera por causa disso. Crenças que eu tive que quebrar é que os meus pais nos deram o que eles foram capazes de dar e o melhor que eles puderam fazer. A partir daqui para frente, é minha responsabilidade. Legal. Agora, sim, uma crença sobre questão financeira. Hoje a gente lida com valores muito altos financeiramente falando. E era uma crença que, tipo, cara,
Como que eu vou vender alguma coisa de 50, 60, 70, 100, 200 mil reais para uma pessoa? Ah, ela não vai comprar. Às vezes a gente acha que ela não vai comprar porque é o que está na minha... Não é típico isso para mim. E aí, quando você começa a se permitir, porque eu falo que é uma permissão. Quando eu vi esses dias o Elton Euler falando sobre, mas quem compra na Shein é pobre. E quando eu falo pobre, não é pobre só financeiramente, tá? Eu falo pobre espiritual, porque tem muita gente rica que é pobre, né? Mentalidade. Sim, sim. E aí ele falou assim, se você compra só na Shein, você é pobre. Ele falou assim, não é questão pobre, você não tem permissão. Aí a pessoa não compra, porque eu não vou comprar uma bolsa de... Eu não estou falando bolsa de marca, não. Eu falo uma bolsa de couro e tal, porque é muito caro. Caro quanto? Sabe? É porque a pessoa, às vezes, não está se permitindo viver aquilo e ela acaba travando isso na vida. Porque eu falo que quando você compra uma bolsa de Louis Vuitton, Prada, enfim, não é pela marca em si, muitas das vezes, e 99% das vezes, tá? É pelo simbolismo que aquilo tem para você. Simbolismo de conquista. Sabe? Cara, eu entrar lá e comprar uma bolsa de 20 pila é porque eu venci na vida. Você entende? Então, eu falo assim, são crenças que a gente acaba quebrando que... mas os meus pais nunca precisaram ter isso para poder... Eles são eles. Eu sou eu. Eu sou a evolução dos meus ancestrais. Eu acho que essa que é a minha crença maior é... Eu posso ser a evolução deles de forma respeitosa e proporcionando também muito crescimento para as pessoas que estão ao meu redor. Tanto para eles, quanto para os que vão vir. Legal. Você conseguiu honrar, mas Total. também conseguiu soltar para conseguir agora... ter a sua honra, né? A gente trabalha para isso, viu? É diariamente. Legal. Ô, Paula, e como que vocês trabalham lá a mentalidade da equipe? Porque, olha, uma veio de um ambiente, veio de outro ambiente, então tem bastante coisa no subconsciente ali já vamos falar assim, enraizado, né? Como que vocês trabalham para conseguir manter aquela excelência, aquele bom atendimento, aquela cultura? Abrindo novas sinapses neurais. O que é isso? Uau, você viu? Você viu? É a segunda pós-graduação que eu estou fazendo em PNL, neuroplasticidade e neurociência. Quando a gente fala em abrir novas sinapses, seria mostrar novos caminhos. Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, Paula, mas, ela... Cara, era o óbvio. O óbvio também precisa ser dito. Mas não... É o óbvio para quem? Estava claro para quem? Então, quando a gente mostra, e realmente, quando a gente fala procedimento, explica, o Rômulo está aqui, ele sabe disso todos os dias um pouquinho mais. Então, assim, aconteceu um episódio esses dias de que uma das meninas, até comentei isso com uma amiga, uma das meninas não passou muito bem e tal, e aí chegou lá, todas as outras meio que, tava ninhada, assim, nela, né? E ao ver aquilo, eu chamei elas depois um pouquinho, falei, cara, vem aqui, vamos reunir todo mundo. Falei, é o seguinte, fulana, você passou mal? Passou? O que aconteceu? Tive uma crise de ansiedade, tá. E aí você não conseguiu pegar um copo de água, certo? E é nesse jeito que eu estou te falando. Não, é que eu pedi para fulana pegar o copo de água para mim, entendi, certo? E olha, como que às vezes a gente tem que ser muito sábio no que vai falar. E aí eu falei para ela assim, certo, você não conseguiu pegar o copo de água? Não, porque eu pedi para fulana e aí ela veio e trouxe água para mim, entendi. Então, até aí, tudo bem, você pegar a água, não tá apta para levantar, pegar água. Mas eu queria trazer uma coisa aqui para você, que eu tenho certeza que isso não está no seu consciente. Quando você fala, não, eu não consigo pegar, e a outra chega aqui, você está passando bem, você está conseguindo fazer isso, conseguindo fazer aquilo. E uma que foi lá no fundo e falou, a outra fulana não está passando bem. Começou meio que, a colocar a pessoa como uma vítima. E o que eu estou querendo dizer? Não é uma vítima. Ela não é porque ela passou mal, eu falo que não é uma condição que a pessoa vive. Então, por exemplo, assim, se eu não passei bem e eu tenho uma crise de ansiedade, não tem por que eu ter dó e pena daquela pessoa, porque isso é arrogância. Eu ter dó e pena daquela pessoa e ver ela como uma pessoa doente. Ela não é. E aí você acaba colocando ela numa posição em que ela vai querer estar. E, Paulo, isso é inconsciente. Ela vai querer sempre estar promovendo aquele evento para que todo mundo tenha dó dela. E quando eu trouxe isso para a equipe, todo mundo ficou, gente, cara, nossa. O famoso vitimismo. Exato. E ali, para a gente, na nossa cultura, vitimismo não entra. E aí eu falei, então, eu sei que isso aconteceu, foi um episódio, não estou falando para que não pegue mais água, mas eu queria que vocês entendessem que, cuidado, funcionou, entregou a água, levantou, saiu, tá tudo bem, tá tudo certo? Não tá bem, então vamos chamar o SAMU, vamos chamar alguém, vamos chamar quem socorre.
né? Porque aqui eu falo assim, ninguém é mãe de ninguém. Porque se você se coloca num papel maternal e se você se coloca num papel de colocar o outro como vítima, vai estar confortável, vai estar quentinho. Você sabia que eu falo sempre isso. Isso é estudo. Pessoas vivem na depressão uma vida inteira porque ela está ganhando muito benefício. Tem gente que, eu falo assim, anda até com o ombro abaixado, fala, ai, eu só queria isso. E ela começa a ganhar tanto que você acha que ela vai querer sair daquela condição de pedinte da vida, sabe? Eu falo, então, vocês alinhando essa cultura com elas, mostrando o caminho, mostrando um viés que elas nunca viram, começa a fazer sentido. Nossa, Paula, não pensei por esse lado, mas faz sentido. Total. E você começa a emancipar elas emocionalmente. A gente tem a cultura também que a gente coloca faz pouco tempo, mas a gente está criando o hábito de livros. Então, eu sou meio... Eu sempre converso, assim, chamar a atenção, eu não sou de chamar em público, de chegar e falar perto de todo mundo, fulano, tal, não. Eu chego sempre indagando, perguntando e mostrando para elas se elas estão enxergando aquilo que eu estou querendo mostrar. E elas começam a entrar nesse estado de consciência. Então, elas aprendem, e eu falo, a duras lágrimas, mas elas aprendem com um sentimento de gratidão. Isso, para mim, não tem preço. Legal. Tem uma frase no livro que fala que o grande líder ele corrige no particular e elogia em público. É total, né? Isso pra gente lá. Ô, Paula, pra você tomar um pouquinho de água aí, porque você tem que falar mais coisa aqui. Passa o microfone pro Ron. Eu sei que você não quer aparecer, tudo bem. Fala um pouco aí, cara. Porque ela citou seu nome umas 5 vezes aqui. Eu achei isso legal. E eu vejo que você está acompanhando ela aqui. Conta pra gente um pouco aí. Boa noite, primeiramente. Boa noite. A Paula, bom, deu para notar que ela é de uma inteligência assim, bem fora da curva, né? E essa é ela quer sempre que todos estejam buscando o melhor. Então, se você está com um problema, fala, não, como é que a gente pode resolver, pode melhorar, vamos sempre para cima. E esse negócio do vitimismo aí realmente não funciona com ela. Então, não cola. Não cola. E eu sinto assim que eu tive um episódio de depressão também. E ela me ajudou muito Uau, que legal, cara. Nessa recuperação aí. Então, sou muito grato por ela. E a gente aprendeu a se moldar um ao outro. Muito. Legal, isso aí foi um companheirismo, assim, muito grande, né? Então, bom, a gente tá junto aí já... 4 anos e meio. 4 anos e meio. Mas vocês se casaram recentemente, exato, né? Eu pude ver lá no seu olhar, cara, sabe? Você admirando ela ali... É legal isso aí, viu? De verdade mesmo. Sim, sim. Você curtindo cada momento ali, olhando, legal. Então, vocês têm uma sintonia legal. Sim, sim. E a gente, assim, tem uma parceria hoje muito, muito bacana, que é... E nunca precisou gritar, né, amor? Eu falo pra ele assim, 4 anos e pouco. Eu gritei alguma vez com você? Uau, legal. Não, tipo, discussões sempre tem. Normal, e é pra né? melhoria, né? Mas, assim, nunca aumento de voz, assim, tanto da minha parte quanto a dela. Legal. Não sobrava? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas é sempre, assim, umas conversas... Madura, extremamente madura. Eu provoquei você nesse momento, porque, assim, eu vou entrar numa parte aqui que é bem legal e é o que eu vejo, tá? Depois que eu fui na clínica lá. Porque assim, Romo, Paula, a gente tem contato aqui com bastante clínicas, sim, né? E a gente vê fazendo mais do mesmo. E não entendendo que, às vezes, ele pode fazer e entregar de formas diferentes. E não quer. Por quê? Porque, às vezes, o dinheiro está entrando, mas poderia entrar mais. Zona de conforto. E vocês deu um boom na minha cabeça, cara. Que bom. Quando eu cheguei lá, eu vi a Sala Zen, né, irmão? Sala Zen, eu falei, cara, que viagem é essa? Aí eu experimentei. Falei, vou me colocar no lugar de um paciente. Sim. Eu deitei lá, falei, cara, que sacada. Que sacada. Então, tipo, o ambiente que vocês cuidaram, eu quero entender
para você comentar aqui com o pessoal, porque é o seguinte, essas pessoas que talvez possam assistir aqui, que tem clínicas, Sim. elas podem mudar. Às vezes, Paulo, o que eu mais vejo é que elas não sabem o como, né? Eu acabo sendo o cara do como do marketing. Às vezes, a pessoa quer me contratar, mas eu acabo entregando. Faz sozinha, se vira, né? E eu vi que você tem isso há anos-luz, com uma autoridade, com muito resultado, tipo assim, de admirar mesmo você e sua irmã. Sim. De verdade mesmo, não estou puxando o saco não, é porque eu consegui identificar isso aí e é legal, porque a gente quer estar perto de pessoas que se desenvolvem, sabe? Que cuida da equipe, é só assim que a gente aprende. Então, partindo para essa parte aqui, eu quero saber aonde surgiu essa ideia de vocês montarem o Million Clinic, ou a Clínica Milionária. Nós começamos literalmente do zero, né? Celular na mão, a gente tinha até um jargão, que era celular na mão e dinheiro no bolso. Então, eu e a Camila, para quem não sabe, o Million Clinic, a clínica Body Evolution, é uma clínica hoje que a gente vai fazer reinauguração, né, que vai migrar de Espaço Camila Nascimento para a clínica Body Evolution, somente atuando com médicos hoje. E por que isso? Porque a gente escolheu um nicho. E aí, quem quer atuar para todo mundo não atua para ninguém. Quando a gente iniciou com o que a gente tinha na mão. O que era? Um celular. E aí a gente falou, pô, vamos alugar uma sala. Na época a gente trabalhava com depilação a laser. Vamos alugar uma sala e a gente aluga o laser e leva uma vez por mês. Aí começou assim, a gente alugou a sala de uma micropigmentadora lá e tira a sobrancelha. E aí a gente levava lá uma vez por mês. E aí eu tava, acho que eu estava morando em São Paulo, morei 6 meses em São Paulo mais ou menos. E aí a Camila falou assim, na época da pandemia, um pouco antes de começar a pandemia, a Camila falou, eu queria tanto fazer harmonização, né? Queria fazer o nariz, arruma alguém aqui. Arrumei uma harmonizadora lá em São Paulo. E quando a gente chegou lá, eu falo que tem algo que eu sou muito boa, que é conectar pessoas. Eu gosto muito disso. E aí a gente chegou lá, e eu falo que, quando eu falo isso, que eu sou muito boa, é porque eu sei que esse é meu ponto forte. Mas eu não sou muito boa com planilhas. Eu faço, mas não é o que é muito bom, né? Então, quando eu cheguei lá, a gente viu o jeito da doutora e falou, cara, você não quer... E aí, você não topa atender lá em Assis? E ela falou, eu topo. Aí eu com a minha irmã saí, minha irmã falou, não, que legal, vamos sim e tal. Aí quando saiu lá fora, falou, como? Eu falei, não sei, a gente vai dar um jeito agora. E aí a gente foi fazendo essa agenda e tal, a Camila, né, foi divulgando, a gente já vinha com um certo público de Paula, que é a empresa de semijóias que a gente tinha lá com os nossos pais, que inclusive foi de muito sucesso. Então, quando a pessoa fala assim, mas medicina dá dinheiro, a gente fala, cara, a gente já passou por semijóias que também dava dinheiro. Tudo dá dinheiro, você tem que saber gerir, né? E aí, quando a gente chegou lá a gente marcou o final do mês, a gente falou, bom, se não tiver agenda, chegar no final do mês, a gente cancela e fala que a doutora não pode vir. E foi divulgando, a doutora vai vir no dia 28, por exemplo. Quando chegou lá, a gente já tinha uma agenda. Foi a primeira vez que a gente atendeu nesta sala alugada a harmonização. A gente fez 68 mil no dia. Caraca, a gente falou, meu Deus, que massa. O negócio funciona. E aí a gente continuou mais uns 2 meses. E aí eu cheguei na Camila e falei, agora a gente vai alugar um ambiente para nós. Ela, não, porque... Como assim a gente vai alugar? Ela até conta isso a 4 cantos assim. Por que a gente vai alugar? Sair de um lugar que a gente vai pagar 10 vezes mais o aluguel? Tinha aquele dinheiro? Paula, mas você não vendeu 68 mil, as pessoas confundem. Tipo, você vendeu ali, mas é parcelado, você tem outras despesas, enfim. Fomos para uma casa, literalmente, que era em frente a esse local, que era vizinho da minha irmã, no caso. Arrumamos uma casa, deixamos ajeitadinho, a gente ficou acho que 1 ano lá, né, amor? 1 ano lá, arrumamos tudo. Tava tudo... E nessa sala a gente resolveu desenvolver a sala Zen, só que a sala Zen era uma sala que a gente deixava a pessoa deitada, tinha ali o verde e tal, e aí a nossa funcionária secretária ia fazer uma massaginha na testa e tal, e a gente desenvolveu isso. Mas a sacada da sala Zen foi porque uma paciente saiu e a hora que ela foi pagar o Botox, nossa, foi rapidinho, 15 minutos. Eu falei, caramba, a pessoa vem aqui e deixa 1.200 conto em 15 minutos? Acho que precisa ser mais, né? Precisa ser mais... valorizado, a pessoa precisa se sentir mais valorizada. Vamos criar uma experiência. Então, foi nessa sacada que a gente foi criando, tipo assim, vamos se pôr no lugar da pessoa? Pô, quem que quer tirar 1.200 conto em 15 minutos? Né? E a gente foi tendo isso, a sacada. Depois de 1 ano, eu cheguei nela e falei, a gente vai para um outro lugar. Ela, mas não vou, acabamos de sair aqui, acabamos de... Não, a gente vai para um outro lugar agora.
que é, eu preciso que você vai lá ver. Ela teve uma certa resistência, mas depois ela foi lá ver, que inclusive era 10 vezes mais o aluguel do que a gente já pagava ali, que é o local onde a gente está hoje, né? Então, hoje lá está em torno de 400 metros quadrados, uns 380 metros. E ali eu já tinha muito isso, assim. Se tem uma coisa que eu gosto muito e eu sou bem incansável, eu não fico na zona de conforto. Então, eu sempre quero melhorar mais. Então, você se ateve aos detalhes lá, né? Detalhes de decoração, detalhes dos 5 sentidos. A gente trabalha muito. E o cardápio, Paulo? Massa, gente, né? se vocês for lá, né? O Arthur engordou uns 2 quilos lá. Ele só tomou whey protein. Mas é legal, a gente se atém a isso. E aí, sabe o que eu acho que as pessoas deveriam fazer mais, Paulo? Elas deveriam sair um pouco mais do casulo. Sabe que tem uma coisa que eu gosto muito? A gente só percebe que a gente está na ilha se a gente sair dela. Então, as pessoas deveriam sair mais, assim. Pô, dono de restaurante? Vai para São Paulo, sabe? Vai lá, mapeia os melhores restaurantes de São Paulo e vai ver o que aqueles caras estão fazendo. Ah, eu trabalho com filmagem? Então tá. Vou no lugar lá, vou dar uma olhada. Quem que são a galera de filmagem que tem mais sucesso, sabe? A gente já tá de olho no lugar aí pra gente já pegar uns... Exatamente isso. É isso, a gente tem que estar atento a quem que são os melhores, o que eles fazem. Ah, fulano leu, eu brinco isso. Ah, fulano chegou onde chegou. Tá, quantos livros ele leu? 8 na semana? Eu vou ler 9. Ah, quantos? Ele fez 10 vídeos por semana? Eu vou fazer 11. Ué, duvido se você não chega, não passa. É difícil fazer, né? Tem que querer. Sim, e como que é vocês, né, tem essa visão de crescer, mas vocês não perderam a essência de vocês. Isso a gente cuida. Eu tava com uma resistência, que eu acabei te conhecendo primeiro, né? E lá, a gente na clínica, lá, sua irmã passou, eu falei, gente, essa mulher é toda chique, ai meu Deus, tem que pisar aqui certinho, né? E aí, daqui a pouco, ela veio, trocou ideia, com uma simplicidade, como que a gente tivesse num bate-papo, eu falei, cara, que bacana. Sabe que isso vem muito a essência, ela vem muito de berço, né? E meus pais são muito assim. Meu pai, em especial, tem uma coisa que a gente tinha 5, 6 anos de idade, a gente passava... Meu pai sempre foi muito comunicador também, né? Minha mãe hoje fala, cara, você tem... Todo mundo que compra alguma coisa da minha mãe fala, já sei para quem a Camila puxou vender, porque ela é muito boa vendedora também. Mas eu falo que a gente passava perto, e a gente era criança e tal, você fica toda encolhidinha, e meu pai falava, ops, volta aqui, cumprimenta fulano, cumprimenta ciclano. Isso foi assim, até, sei lá, até quando eu chegava, eu falava, pai, né, não faz nem sentido você falar para voltar a cumprimentar o fulano, um homem lá que nem conheço e tal. Mas ele tinha muito isso. E aí a gente acaba aprendendo muito, né? Você vê meu pai e minha mãe sendo assim, e a gente acaba aprendendo a fazer o mesmo, né? Afinal de contas, nós somos 50% de cada um. Mas hoje a gente cuida, eu vi uma vez o Flávio Augusto falando isso também, que é uma das coisas que ele cuida muito é da essência, para que a gente não perca. Porque realmente, Paulo, quando você começa a lidar e estar em ambientes com muita grana, se você não se cuidar, você desliza, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que... eu sempre falo muito isso pro Rômulo. A gente se conectou muito pela essência. Então... Ah, mas você está no meio de muita gente, muito bambambam, muita gente importante. Sim, mas é importante para o meio. Para mim, tem coisas que são mais importantes, né? Então, eu falo assim, e a essência é uma das coisas que a gente cuida muito. De onde eu vim? De onde surgiu todo... A gente tem que lembrar que tudo aquilo que a gente está sendo hoje teve uma base, teve uma raiz. E é dela que conecta o todo. Então, para mim, para a Camila ali, falando, né, enquanto empresa, a gente lembrar que os nossos princípios, os nossos valores, eles são invioláveis. Então, para a gente, são realmente inegociáveis. A gente não negocia isso. Legal. E aí já bate de conta que o Romo falou nos bastidores, né? Pô, vocês trocando ideia ali no Instagram, deve ser fake, né? Legal. Como que você mudou a mentalidade saindo ali do operacional e entrando nessa parte agora de CEO e tal? Eu falo que o operacional é uma coisa que a gente nunca pode deixar, né? Para muita... É óbvio que, assim, a gente sempre fala ali, mas eu preciso conferir um estoque. Até hoje as meninas sabem, eu estou muito mão na massa, assim. Eu falo que é difícil a gente que é do perfil dominante deixar tudo isso de lado. Mas a gente vai ensinando e vai... confiando, eu falo muito isso para elas. Eu não tenho como eu confiar em você. Eu primeiro contrato, depois eu confio. Não tem como eu confiar e depois contratar, né? Então eu falo assim, eu falo muito isso para elas ali. O operacional tem coisas que eu e a Camila não terceiriza, que é contratação eu não terceirizo. E eu acho que
o jogo muda quando você está na vivência do campo de batalha. Porque quando o cara, mas eu sou o dono, e aí você chega e o Rômulo sabe que várias vezes eu falo, amor, a gente foi em tal lugar, eu nunca vi o dono aqui. Eu nunca vi o dono, sabe aquela pessoa que acha que é a estrelinha do lugar e que ela não precisa fazer mais nada porque aqui a minha equipe está fazendo. Cara, é lindo isso, na oratória. Porque na prática, muita coisa passaria se a gente não tivesse ali. E você acho que percebeu um pouco isso. Toda hora as meninas entrando, Paula, pode isso, Paula, pode aquilo. E tem coisas que eu emancipo elas. Cara, isso aí não é uma coisa que você me pergunta, né? Você sabe que eu dou aval para elas ir confiando nelas também, né? Para elas irem confiando em si mesmas. Começar a tomar a decisão certa, né? Então, tem coisas que eu falo assim, eu tô lá em São Paulo num curso, como já ocorreu, e o ar-condicionado estragou. Eu preciso ligar para a Paula lá em São Paulo, trabalhar no meio do curso para arrumar o ar-condicionado? Cara, não, você não precisa fazer um negócio desse. Você tem o aval para pegar e ligar para alguém fazer isso. E aí é nessa comunicação mesmo. Então, não, mas Paula, aconteceu de baixar uma polícia aqui na clínica. Pô, aí você vai ligar para a Paula, né? Porque eu preciso entender quem que é o responsável por aqui. Isso é uma coisa que a gente também não pode olhar para o funcionário, para a equipe e achar que é uma obrigação deles. E eu falei isso hoje, de manhã. Tem coisas que é culpa do gestor, sim. Tem um time ruim, quase que eu falo outra coisa, tem um time ruim, é culpa do gestor, é culpa nossa, porque é a gente que está negligenciando processos, é a gente que está negligenciando evolução do time, porque os seus liderados, eles são espelho do seu líder. Sim. Você pode perceber, não sei se vocês vão assim assimilar, mas tem restaurante que você vai, que o garçom não olha na sua cara, aí você vai ver, o dono é a mesma coisa. Então, assim, cara, por que o funcionário... Né? Exato, não tem como. É legal que você fala e você faz, né? Porque eu tô comparando, assim, eu tô trazendo os frames na minha cabeça porque eu vi. Uhum. Eu anotei aqui, ó, nunca deixou o operacional. Não. Isso ficou claro porque lá quando você estava me apresentando a clínica, Paulo, você viu um detalhe lá na estante, né? Uhum. Você poderia muito bem, Ciclana, vem cá, ajeita ali para mim. Uhum. Não, você foi lá, pegou, ajeitou, ou seja, você tá ali envolvida. Tá, tem que estar. Né? É o que eu falo pro Arthur, né? O Arthur é meu parceiro aqui, ele acaba ali cuidando dos projetos, mas eu tô ali, tô olhando. Tem que ter o olhar, tem que estar vivenciando e junto, né? Uhum. Como uma parceria, como você é com a sua irmã lá. Exato. Também. E tem coisas que eu falo assim, esses dias aconteceu de eu entrar na sala, tá revirada ali. Eu falo, caramba, eu já falei da bagunça dessa sala. Eu falei, fulana, vem aqui, vou te mostrar agora como é que é o olhar de dono. Mas, Paula, ela não é dona. Ela não tem que ter esse olhar. Isso é pensamento de funcionário medíocre, que vai ficar na merda o tempo todo. Porque quando você fala... E eu falei isso para ela, falei, vem aqui que eu vou te mostrar como é o olhar de dono. O olhar de dono, ele chega aqui, tira isso aqui. Onde que é o local disso, daquilo? Eu falei uma vez para ela. Por quê? Porque eu expliquei para ela como era a função da gente ser um funcionário diferenciado. Porque, assim, você pode ter certeza, boas pessoas, bons funcionários, eles vão estar empregados, eles vão estar ganhando bem. Porque ali, sim, a gente valoriza muito isso e paga realmente fora do contexto. A gente dá benefícios fora do contexto. Então, eu falo assim, você explicar para as pessoas. Às vezes só falta explicar. Mas Paula, é óbvio que a gente olhou lá, aquele dia que você falou do armário, né, do livro que estava ao contrário. Pô, é óbvio, só a pessoa olhar e ver que está ao contrário. Mas às vezes passou pelo olhar dela. Então, fulana, se atenta a isso. E lá a gente tem procedimentado tudo, Paulo. Então, tipo assim, checklist. Começou o atendimento? Opa, velas estão acesas? Vai te fazendo check mesmo. Vela acesa, caixinha de som carregada, caixinha de som ligada, ar-condicionado da sala ligado. E, cara, vai fazendo isso. Mas, Paulo, é óbvio. É óbvio que uma luz tem que estar acesa da sala da doutora, não é? Para atender. Uhum. Cara, mas o óbvio precisa ter dito. Então, por que não fazer uma checagem? Então, pra gente ali, tem que ter esse pensamento. Eu acho que, na minha visão, é um pensamento humilde do proprietário do local. Porque tem coisas que eu falo, isso é um operacional, mas que a gente tem que ter uma empatia também com as pessoas que trabalham ali, né? Sim, você falou uma coisa, eu não vou citar o lugar, mas é isso aí mesmo. Você vai num restaurante, o garçom ali não olha você, aí o dono lá também não olhou. Ele simplesmente é o reflexo. Total. Isso acontece, né? Eu tive uma relação assim de... Caramba, no nosso casamento, do pessoal do buffet, e nada contra as pessoas que serviram, porque se olhar, eu nem sei quem são,
mas de ter um atendimento de simpatia, assim, muito deixado a desejar. E eu, né, vestida de noiva, fui ao banheiro em determinado momento, pois eu passei do lado da pessoa, tipo, do dono do buffet, ele não olhou na minha cara. Caramba, aqui, lá, porque o empresário, ele não deixa de ser empresário em momentos festivos, né? E aí eu falei assim, caramba, eu passei aqui do lado, eu olhei ainda para cumprimentar, a pessoa não olhou na minha cara. E eu falei assim, como que eu vou querer que os funcionários sejam diferentes? Não tem sentido, você entende? Não faz, não tem como. Então, é uma coisa que eu e a Camila, a gente cuida muito. Então, a gente passa ali dentro, pega uma vassoura, vai tirar isso. Isso é um operacional que a gente, sim, deve terceirizar. E tem momentos que não é tipo, eu não pego na vassoura porque eu sou dona. Cara, não é bobagem isso, sabe? Então, acho que a gente precisa saber diferenciar, sair do operacional, porque é lindo a gente ver muitos coaches realmente falando isso. Você quer deixar o seu operacional para você poder viajar não sei quantos dias e sua empresa rodar sozinha? Tenta a sorte, né? Pra gente ver o que vai virar. Exatamente. Arthur, tem algum comentário aí, antes da gente ir pros finalmente? Ô, Paulo, ó, tem alguns comentários aqui, ó. Eu vou até... caiu esse comentário da Leila _ Nascimento Bocardo. Uhum. Ela falou assim para você contar o acontecido do atendimento da Grinalda. Tá escrito aqui. Oh, meu Deus, tá. Mas deixa eu ler alguns outros comentários aqui. O Cairo.catalano comentou top demais. A Leila Nascimento de novo. Paulo Sérgio Júnior também ama livros por conta da tia Paula. Vocês estavam falando sobre livros ali. E a Érica Bressanin também. A Maitê está dizendo que é a tia Paula que faz ela gostar de livros. Nossa! Influencia. Influencia demais. Bastante pessoa, muita gente passou aqui, Paula, tá? Que bacana. E eu queria também falar que eu amo, né, essa questão, esses conteúdos de mentalidade, de mindset, né? Eu leio bastante livros também de mindset, muitos. E queria te parabenizar pela expertise. Meu sonho, assim, chegar numa expertise dessa também, nessa questão de mindset, porque eu acredito muito na mentalidade. Já aconteceram muitos casos. Hoje eu estou aqui trabalhando com marketing, com essas questões aqui, por conta da mentalidade, né? E é muito interessante parabenizar você também aí pelo trabalho e pela expertise que você tem. A gente vai ter que criar uma hashtag Rumo à Grécia. É verdade. Total. Ô Paula, agora vamos partir assim para uma pessoa que pode... Vamos para o lado que vocês estão nichando, né? De clínica, médicos. Uma pessoa que quer montar uma clínica, um médico que quer se especializar, tal, trazer isso... o know-how dele na cidade ou montar em algum lugar. Qual é o conselho que você pode deixar já tendo essa visão e esse olhar de mentora e esse olhar de gestora? Eu acho que quando você quer montar alguma coisa, qualquer coisa que seja, mas vamos falar da clínica aqui, é escolher o público que você quer atuar. Então, assim, eu vejo muitas das vezes, fala assim, mas eu queria... a forma como você comunica, Paulo, assim, eu queria vender para todo... Uma vez uma mentorada falou isso para mim. Falei, para quem que é o público que você quer vender? Ela falou assim, para todo mundo, né? Ela deu uma risadinha para todos os públicos. Falei, não tem como você atender todo mundo. Você entende que hoje em dia a gente fala que a nossa concorrência ela está a nível Brasil. Tanto é que vocês são de Penápolis e foram atender lá em Assis. Porque tinha várias pessoas em Assis que eu poderia, mas não atenderam aos requisitos que é um critério para mim, né? Então eu falo assim, quando você entende quem é o público que você quer atuar, você passa a criar estratégia e comunicação baseado em quem você quer atender. Eu quero atender um público que é um público mais do preço. Eu vou trabalhar com coisas que não são tão de qualidade, mas que o foco é preço. Mas eu quero atender um público que é mais high ticket, que é o público que a gente atua. Eu vou ter que cuidar dos detalhes, eu vou ter que cuidar da minha decoração, eu vou ter que cuidar de ter um cardápio impecável, eu vou ter que cuidar da vestimenta. Eu vou ter que... isso é uma coisa tão real que a gente fala, a nossa... Primeira vez que você vê alguém, a imagem, como ela está vestida, a gente julga, é do ser humano a gente julgar. Então, se eu for... Tanto é que esses dias eu coloquei, faça um teste.
Eu estava com meu sobrinho, com o Juninho ali, inclusive. Eu acho que era o Juninho com a Alice. E aí eu escrevi no chat GPT. Falei para ele, falou, tia, vamos conversar com o chat aqui? Vamos. Falei assim, coloca aí, me apresente uma pessoa feia e sem dente, alguma coisa assim. Eu falei assim, Juninho, ele vai trazer para você um lugar escuro, de fundo, um lugar escuro e tenebroso. Não sei se foi exatamente essa fala que eu escutei. Quando veio, ele falou, tia, como você sabia aparecer uma mulher feia no lugar escuro e sujo? Você entende que quando a gente fala, a gente chega num ambiente que está desorganizado, sujo, não fala sobre o ambiente em si, fala sobre o interno de quem vive ali. Então, a imagem que a gente tem de quando a gente fala de uma pessoa feia, de uma pessoa mal cuidada, de uma pessoa... é exatamente essa imagem nebulosa. Então, eu falo assim, quando a gente traz isso para o público que eu quero atuar, eu vou trabalhar basicamente a minha comunicação o tempo todo voltando para isso. Então, eu vou escolher, eu quero montar uma clínica nova. Eu vou escolher quem? Eu quero atuar com qualidade ou com preço? Esse é o primeiro viés. Com qualidade. Então eu vou ter que comprar coisas que são produtos de fornecedores que oferecem mais qualidade, oferecem mais garantia. Eu vou atuar com coisas ali na minha clínica que, cara, não tem como eu comprar um banquinho do Mercado Livre e botar ali dentro. Mas ficou bonitinho. Tá bonito, mas não tá qualidade. Não, sabe, a pessoa sentou, daqui a pouco vai quebrar. E eu não estou falando isso assim, eu nunca mais eu posso... Eu compro algumas coisas no Mercado Livre. Tem várias coisas. Mas, assim, não são coisas que... Sei lá, você vai comprar um negócio que vai segurar uma capinha de celular, você vai segurar um negócio... É isso, sabe? Agora, como que eu vou oferecer para o meu cliente ali dentro uma vela que é de R$1,99 ou uma vela de mercado, sabe? Não faz sentido. As pessoas, elas sentem essa qualidade naquilo que você está vendendo. Ou um produto, por exemplo, toxina botulínica, tem gente que vende a R$700. Ela te garante o tempo que ela vai ficar? Ela te garante que ela não está diluindo em mais soro? Não tem como garantir algo que é neste preço. Alguma coisa de errado tem. É aquele negócio que a gente fala, fulano veio me oferecer... você investe R$100 e ganha 200. Não, mas é real. Eu já vi isso. Cara, não viu. Você desculpa, mas você não viu. Isso é golpe, né? Então, a gente tem que estar atento àquilo que você quer hoje atuar. Então, eu acho que isso as pessoas negligenciam demais. Toda vez que eu falo assim, eu vejo médicos, pessoas que estão montando clínica, elas não estão cuidando da imagem que elas estão postando, a comunicação. Eu falo assim, a Anitta, ela tem um público. Luísa Sonza, ela tem um público muito parecido com o da Anitta. Então, conversam entre si. Por que a Anitta fez tanto collabs? Que ela começou a entrar no público sertanejo, ela entrou no público do rap, no público do hip hop, porque ela começou a querer trazer um pouco do público deles para ela. E ela começou a mudar um pouco... Aumentar a base, né? Exatamente. Isso é uma coisa legal. Mas, cuidado, porque tem que ser muito estratégico. Porque, senão, a gente teve uma época na de Paula que a gente... Perde o foco. Exato. A gente foi fazer... Patrocinou as meninas do Pânico. Cara, o tanto de homem que chegou no nosso Instagram, que depois ficava comentando, Instagram da de Paula, né? Comentando. Por quê? Porque era um público das paniquetes, um público masculino. E aí, veio no Instagram que a gente teve que encerrar o Instagram e abrir outro. Então, assim, sujou a base do público. A gente tem que escolher com quem a gente quer conversar. E eu acho que uma das coisas que as pessoas mais negligenciam é sobre escolher qual é o público que ela quer atuar. E, a partir disso, você começar a estudar realmente. Tá, eu notei aqui três coisas que você falou importante nessa parte que você indicando. É o público, né? A comunicação e a estrutura, né? O que ele vai oferecer ali de insumos do produto dele, né? Você falou isso agora, uma vez eu falei para uma mentorada assim, o que você está oferecendo para o seu cliente? Ela falou assim, imagina, eu dou um bombom da Lindt. Eu falei, um bombom da Lindt? Tipo assim, não é sobre isso, é sobre experiência. Hoje as pessoas, elas querem viver isso. Vou colocar isso aqui também, vou colocar aqui a experiência. Tanto é que é o que vocês vendem. Quando eu fui atrás, o que eu falei pro Rômulo? Eu falei, amor, eu não quero ninguém que filma tradicional de festa de casamento. Pô, quem que vai ficar assistindo o pendrive depois vendo? Não tem isso mais. Foi quando a Marlite indicou, né? E aí eu falei, cara, é isso. Aí todo mundo veio, gente, que legal, você postou na hora que estava acontecendo o casamento e tal. É essa experiência que eu queria. Sabe? Depois eu ver no celular, depois eu repostei várias coisas, eu usei várias... Então, eu falo assim, é uma experiência que as pessoas querem viver hoje. Elas não querem mais do mesmo. Sim. Então, você vai ter que tirar isso do bolso. Isso aí foi uma visão, Paulo, é legal de você comentar isso aí, porque lá atrás, quando a gente identificou esse mercado de store make,
Foi genial. Né? A gente falou, cara, vamos apostar nisso. Então a gente começou a desenvolver e começou a fazer aqui, né? Muito legal. Hoje já tem quantas pessoas fazendo, né, Arthur? Bastante. Mas você sempre vai ser lembrado, porque você é aquela pessoa que desenvolveu isso na primeira vez, sabe? A história ninguém apaga, né? Não. Legal, verdade. Ô Paula, uma frase ou um princípio que você leva para a vida toda? Deixa eu ver, que tem algumas, mas... Uma que eu tenho tatuagem. Eu tenho uma tatuagem na costela, foi a primeira que eu fiz, inclusive. E para mim faz muito sentido. Afinal de contas, tatuagem tem que fazer sentido para quem faz, né? A liberdade não é uma escolha, é uma conquista. Ah, mas eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre. Nós somos... Eu acho que é uma frase... Eu não lembro agora de quem que é, da psicanálise. Nós somos escravos das nossas próprias paixões. Então, o que isso quer dizer? A gente se acha livre, mas no final a gente está preso sempre a algum conceito, a algum julgamento, a alguma escolha que nós fizemos. Então, essa frase de a liberdade não é uma escolha, se eu falar assim, eu escolho hoje não amar mais o Rômulo, não é um botão de liga e desliga. Eu vou precisar conquistar essa liberdade em esquecê-lo. Eu escolho que hoje eu não quero mais ser pobre. Eu quero amanhecer e amanhecer rico. Cara, você vai ter que trabalhar e conquistar essa liberdade. Então, não é uma escolha. Você tem que conquistar as coisas que você quer. Porque se fosse uma escolha, seria muito mais simples, né? Então, essa frase, para mim, por isso que eu tatuei. E uma outra que eu acabei, mas não é uma frase, é uma que está aqui no braço, né? Unstoppable, imparável. Então, muitas das vezes que eu estou desanimada ou algo do tipo, eu dou uma olhada na tatuagem, cara, eu sou imparável. E a outra que eu tenho aqui, que é em inglês, mas está falando sobre chamas, pronta para renascer e brilhar como o sol. Então, para mim, a Fênix, ela vem nisso, né? De quando eu estava lá no fundo da depressão, eu entender que a gente sempre pode... Você bate no fundo do poço, não tem mais onde para você ir. Você vai ter que se reerguer. E a gente sempre vai ter um motivo para isso. Então, acho que essa é a frase para mim. Sim, legal. Nós estamos chegando aqui no final, Paula. Sim. Infelizmente, já fica o convite aqui. Obrigada. Vou ficar de olho no store do Rômulo, lá, quando vocês virem para Penápolis aqui. Vamos fazer um ping-pong aqui, tá? Tá. Eu vou fazer falar uma palavra ou uma frase e você responde o que vier na mente. Tá. Tá bom? Vamos lá. Fracasso. Desistir. Autoconhecimento. Liberdade. Liderar pessoas. Descobrir propósitos. Medo. Bloqueio. Dinheiro. Liberdade. Empreender com propósito. Acelerador de sonhos. Tomada de decisão. Escolha. Resiliência. Antifrágil. Mentalidade Mentalidade, nossa, mentalidade é... Acho que liberdade ia ser muito clichê, mas mentalidade é... Crescimento. Legal. Vamos fazer uma diferente agora, tá? Se você... Você sabe que eu fiz isso com o Rômulo no começo do namoro, né? Olha, agora eu lembrei disso. Eu falava pra ele assim, eu vou te dar uma palavra, você não vai sair daqui do online agora, eu vou te dar uma palavra e você vai falar a primeira que vier na mente. E aí, eu mandava a hora que via digitando, eu vai, eu pressionava. Agora eu me senti neste exato momento. Ô Paula, se você pudesse voltar lá atrás, naquela fase, vamos colocar até essa frase difícil que você passou, se você pudesse voltar lá, o que você falaria para aquela Paula? Que nada acontece por um acaso. Hoje, o Rômulo sabe disso, as pessoas que estão ao meu redor sabem disso. Eu e a Camila conversamos muito sobre isso, que é o que esse momento tem para me ensinar. Toda vez que acontece alguma coisa, a gente fala. Tanto é que a gente veio aqui para Marília, porque como a gente casou recentemente, eu troquei o nome, né? Coloquei o sobrenome do Rômulo. E aí chegou ali em Marília, o cara falou assim, os documentos. E aí eu falei assim, ele falou, e o certidão de casamento? Eu, moço, ele olhou para minha cara, a certidão de casamento, moço. Eu falei, putz, olhei para a cara do Rômulo e falei, amor, vamos almoçar? Não tem o que fazer, né? Então, eu acho que olhar para trás e falar o que esse momento quer me ensinar. Eu uso isso sempre. Certo. Agora, uma diferente também. Tá. Se você
se você não, como que você espera ver a Paula daqui 20 anos? Você fala mentalidade, financeiramente, tudo. Conquistando uma grande fatia do mercado no sentido dessa parte de gestões clínicas mesmo, ensinando mais pessoas. Eu acho que criar soldados para que nós possamos movimentar esse mercado e ser mais realizadora de sonhos. Porque uma coisa que eu sonho não é só para mim, é para aqueles que eu amo também. Então, o dinheiro é nada mais que isso, acelerador de sonhos. Legal. Agora eu vou deixar um espaço para você aí. Se quiser deixar uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo, o que você sentir no coração aí, Paula? Eu acho que eu nesse momento não poderia deixar de agradecer e principalmente falar para a Camila ali, que é minha sócia, né? Que ela não está aqui, mas é uma das pessoas que eu sei que apoia muito e me traz muito conforto mental no sentido das minhas loucuras, dos meus projetos, falando de empresa, assim, e como irmã também, né? A gente se desenvolve muito juntas, a gente tem bastante guerras mentais juntas e uma entende muito a dor da outra e eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem, né? E recebendo muito apoio também da familiares, assim, né? Eu falo que Deus não me deu uma equipe tão multidisciplinar assim por um acaso. Eu acho que ali nós estamos o tempo todo suprindo necessidades de valores morais e mentais uma das outras. Eu acho que a gente precisa buscar estar ao lado de pessoas assim. Eu falo que eu aprendi e aprendo todos os dias muito com o meu marido. Deus não me deu marido, me deu um anjo companheiro que me ajuda muito todos os dias. Muitas das vezes, colérica que sou, chego muito... Falo, e aí ele olha pra minha cara e fala, nossa, amor, complicado, né? Não, dá uma calma, vai dar tudo certo. E eu, não é possível, não. E ele fala, não, calma, vai dar tudo certo. E essa mentalidade muito aguçada, assim, eu vi muito meu pai sendo muito audacioso, né? Inclusive, até hoje eu escrevi 3 músicas, acho que foram 3 músicas, umas pro Rômulo, pro meu pai, na época do Covid, e pra minha família, quando eu ia embora para São Paulo. E eu sempre mencionei isso, né? Eu tive muito espelho de ser audacioso com meu pai e muito batalhadora ali como a minha mãe. Então, eu fiz essa união e necessitei dessa evolução. E eu sempre olho assim, uma coisa que eu queria muito falar, que eu acho que pulsou para mim agora, é que você não é o que você é hoje. Você está numa condição. Então, mas hoje eu estou acima do peso, a gente fala muito isso porque a gente trabalha com isso. Mas eu estou pobre, mas eu estou em depressão. Você não é. Se você acredita que você é, você vai continuar sendo. Mas nós vivemos um momento de condição. Então, eu não sou, eu estou. E quando você acredita que realmente você pode buscar, e não é fala de coaching, não. Só você ir lá no espelho e falar que você é linda. Não, cara, você não vai ser linda. Você vai ser linda se você buscar isso que você quer conquistar. Então, nesse momento, para a gente encerrar, o que você vive não é o que você vai ser. Você está vivendo uma condição. E do mesmo jeito, Paulo, que se eu parar hoje de estudar, se de repente, eu vou ficar sem... Cara, eu vou ficar para trás, em todos os aspectos, sabe? Então, Deus nos deu a oportunidade, cabe a nós abraçá-la. E como meu marido fala, cavalo arreado não passa 2 vezes no mesmo lugar. Então, a gente precisa sempre lembrar disso, Legal. sabe? E a minha irmã mais velha, que é a Leila, né? Ela é uma pessoa que eu tenho muito apreço de conselho, assim. Às vezes eu ligo para ela e tipo, cara, nossa, eu tô muito nervosa com alguma coisa. A gente fala muito de terapia e tal. E ela fala, calma, ela olha por esse lado. Principalmente na relação com o Rômulo, assim. Ela foi a nossa cupida, né? Ela que me apresentou ele. Mas ela falava muito para mim assim, calma, relacionamento é assim mesmo, né? A gente tem que dar um passo, a gente aprende, aprendizado. Então, voltando ao redor de tudo isso, Paulo, eu acho que você precisa escolher muito bem as pessoas que estão ao seu redor. Então, não é só porque, mas a minha mãe ela é muito negativa, alguém pode falar. Mas meu tio, eu tenho que ver... Cara, você está na casa da sua mãe, então você sai da casa dela, sabe? E a gente precisa ser adulto e entender isso, que
você realmente é a média das 5 pessoas que você convive. Então, fica na sua cabeça plantando assim, quem é as 5 pessoas que você está vivendo ultimamente? São pessoas que vivem para balada, bebendo? Cara, você vai ser mais uma delas. E não adianta, você vai cair em algum momento nesse círculo vicioso. Então, eu acho que é isso. Uau, espero ter contribuído um pouquinho. Nossa, demais, demais. Se você está assistindo esse episódio, compartilha, se você gostou, indica para alguém, né, Arthur? Porque é muito gratificante quando você está com uma pessoa que está nos luz de pensamento, que te agrega em cada fala, né? Então, a gente é uma pessoa que a gente recebeu com muito carinho aqui no FocoCast. Ô, Paulo, e se as pessoas quiserem te acompanhar mais de perto, aprender com você e também conhecer sobre essa questão do Million Clínica, né? E a parte de gestão, onde que elas podem encontrar você, vocês, no caso da clínica, né? E também da mentoria? A gente fala no Instagram da Camila hoje, né? Camila entra como mentora principal ali. E nós duas atuamos de frente. Então, fica com essa parte comportamental, fica comigo, e a Camila com a parte da expertise da gestão comercial, que são duas coisas que se atrelam entre si, né? Então, no Instagram, né, que depois eu vou deixar o arroba aí para vocês, o meu e o Instagram da Camila. A gente fala muito isso. E tem o Instagram da clínica, que o pessoal gosta de acompanhar e ver como é que a gente lida ali, né? Muitas das vezes eu falo pro pessoal, quer aprender alguma coisa? Vai lá no Instagram da clínica e vê o que a gente está fazendo e replica. Sabe? Eu falo que é esse negócio que a gente estava falando agora há pouco. Muitas vezes muita gente faz muita coisa que a gente começou, mas que bom que elas estão copiando, sinal que você está fazendo alguma coisa de bom, né? Senão, a hora que elas pararem de copiar, aí a gente começa a ficar um pouco assustado. E você falou sobre aprender, Paulo. Eu aprendi bastante com vocês. Eu trouxe muito isso para o Rômulo, sobre vocês, em especial você, que eu tive o contato, né? Parabéns pela sua humildade, né? De ouvir, de se atentar e estar aberto ao novo. Isso é muito difícil. E olha que eu lido com muita gente, né? De estar falando, cara, aproveita. O Rômulo sabe como eu sou de ficar o tempo todo, tipo, querendo, às vezes, fulano, você está vendo uma oportunidade e tal. E quando eu trouxe para vocês, né, sobre ir para São Paulo, no Palácio Tangará, que vai ser um evento super importante da classe médica, e você prontamente falou, cara, mas não, eu vou, eu só preciso ver isso. Tá, bota tudo no papel e vamos ver como é que fica. Eu acho que é isso. É essa oportunidade que não se pode deixar passar, que é uma mentalidade de crescimento, sabe? Então, quando eu falei para vocês, o ano que vem parece que o pessoal está querendo ir para a Grécia, assim, não, bora, sabe? É isso. Primeiro a gente pisa, exato. Depois Deus bota o chão. Eu vou usar agora a frase do Romo para sempre agora. Como que é? Cavalo, como que é? Cavalo arriado, não passa 2 vezes no mesmo lugar, amor? Legal, gostei disso aí, porque exatamente, eu visionei na hora, falei, cara, essa mulher vai, se a gente andar com ela ali, fazer tudo que ela precisa, é claro que são seres humanos, né, Paulo? São uma equipe, mas a gente vai se ajustando, né, Arthur? Vai aprendendo. Nós estamos aqui para aprender, para somar, e a nossa vontade mesmo, sabe? Sim. De alguma forma participar, impactando pessoas, né? A gente percebe isso, Paulo, porque o Arthur ficou com a parte do Store Maker, né? E aí, no casamento, ao ver as filmagens, você percebe que tem disposição. Você percebe que a pessoa está disposta a fazer bem. Porque você vê quando também é meia boca, tipo, cara, você vê na foto, você vê, e a gente consegue ver nos detalhes. Uma coisa que é incrível, para quem quer trabalhar com público high ticket, se atenha aos detalhes. Elas vão observar se a tua barba está bem feita. Elas vão observar se a tua camisa está passada. Elas vão observar isso. E aí, elas vão te julgar mediante aquilo que você está mostrando para elas. E não adianta. O mercado do high ticket, eles não aceitam mediocridade. Exato. Deixa os arroba, Paula. @Paula Nascimento, com 2 T's no final e underline. E o Camila Nascimento é ao contrário, é com 2 O's no final e underline também. E o @SpacoCN. Então, esses são Instagrams nossos. Legal. Pessoal, estamos chegando aqui ao final. Adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Vamos fazer um ticket aí, né, Arthur? Um hashtag Volta Paula. E a sua irmã... a sua irmã, ela aceitaria? Aceitaria. Já falo por ela. Camila, você já está convocada aqui. Legal. Camila tem muito para ensinar, hein? A bicha é fora da curva também. Legal. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao final do 19º episódio, tá? Já falei, compartilha, curte aí, ajude a gente a divulgar esse podcast, que é para isso aqui, ó. Network, trazer ideias, coisas que a gente acredita que agrega na vida de todos,
Tá bom? Grande abraço e até o próximo FocoCast. Até.